Salve, muito boa noite. Nós estamos diretamente daqui dos estúdios da Rede Vida em Brasília, mais uma vez no Frente a Frente, falando de política. Hoje, a Denise Rotenburg, minha parceira aqui nessa mesa redonda, não participa, e o Genésio, que é jornalista, diretor do site Política Real. Como é que é exatamente o site funciona, Genésio? O Política Real é uma agência de notícias, né? Tem vários sites, inclusive o principal é o Política Real, né? Não para gerando notícias em todos os níveis. Especialidade é o Nordeste, né? Esse é mais especializado em Nordeste. Mas nós criamos um site recentemente, chamado Bancada Sulista, que é voltado para o Sul. Colocamos um editor de Santa Catarina que atende lá a região aí do deputado. Mas o nosso foco, nós surgimos como um site voltado basicamente para o Nordeste, que é o Política Real. Notícias sobre a política do Nordeste é lá. É bom ressaltar que, com todo respeito à capacidade política do deputado Ricardo Barros, boa parte da elite política brasileira é nordestina. Né? Isso é verdade. É uma especialidade. E você pode participar aqui do programa. Basta mandar um WhatsApp. Nós temos o WhatsApp aqui, 17 99647 3337. Vou repetir, 17 99647 3337. E nós estamos entrevistando hoje aqui o deputado Ricardo Barros. Ele é do PP do Paraná. Foi ministro até pouco tempo, até ontem, era ministro da Saúde, ontem no sentido figurado, ministro da Saúde. Mas está no 5º mandato parlamentar, tem uma grande experiência de negociação e de conversa política, foi relator do orçamento e eu vou puxar exatamente esse segundo bloco aqui, exatamente para essa questão de orçamento. Hoje, deputado Ricardo Barros, eu conversei com o pré-candidato à presidência, Flávio Rocha, e ele traça um quadro preocupante e verdadeiro, né? Ele chega a dizer que o Estado brasileiro foi sequestrado pelas corporações. São grandes corporações, são funcionários públicos, funcionários de estatais, com privilégios, nós temos que falar, são privilégios sim, salários aí de mais de R$30 mil. Um policial na Câmara dos Deputados, policial da Câmara, Polícia Legislativa ganha R$27 mil. Alguns se aposentam aí com R$33 mil, 34 até mais de reais, enquanto um policial no Estado ganha ali na faixa de R$2.000, R$2.500. Aos 25 anos de serviço. Exatamente, quer dizer, se aposenta muito novo por se tratar de um policial. Mesmo sendo ali na Câmara um policial que não corre atrás de bandidos, às vezes anda ao lado de bandidos ali, mas não corre com bandidos. Né? Deputado, preocupa, por exemplo, o orçamento da Câmara, fica em 5 bilhões, aliás, 6 bilhões, né? 6 bilhões. 6 bilhões. E o Senado, mais de 5 bilhões, ou seja, quase 2 bilhões de reais. Vamos fazer uma comparação aqui. A cidade do deputado Maringá tem 400 mil habitantes e um orçamento de 1 bilhão e pouco, né? 1 bilhão e 200 mil. Deputado, como é que vai ser esse orçamento para tanta gente e uma distribuição muito errada, né? Veja bem, eu sou da Comissão do Orçamento desde sempre que eu cheguei à Câmara dos Deputados, sempre fui líder do governo da Comissão do Orçamento, fui relator geral. O que nós tivemos? Nós tivemos, até 4 anos atrás, a gente tinha superávit primário, que é um déficit disfarçado de superávit, ou seja, o governo não arrecadava para pagar a despesa e os juros, mas arrecadava para pagar mais do que a despesa. Então, esse mais do que a despesa, que seria pagar um pouquinho do juro, chamava superávit primário. Quando entra os outros orçamentos, cai. Aí depois, de 4 anos para cá, começamos a ter déficit primário. Então, o governo veio, este ano, 180 bilhões a menos do que gasta. Então, o governo está arrecadando 180 bilhões a menos do que gasta no seu orçamento. E este ano, nos próximos 3 anos, nós teremos que quebrar a regra de ouro que diz que não pode emprestar dinheiro para custeio, só para investimento. Então, no orçamento tinha investimento, custeio e a gente conseguia, né, fazia déficit para pagar o investimento. Agora nós vamos fazer déficit 2019 para pagar o custeio da máquina, ou seja, zero de investimento e ainda tem que emprestar para poder pagar a conta. Evidentemente, o país não suporta este processo, né, de ter sido abduzido por
corporações, pela Previdência, especialmente a Previdência do servidor público, que tem um déficit enorme para poucas pessoas e que precisa ser enfrentada. Então, quando o presidente Sarney, lá atrás, quando promulgou a Constituição, disse: esta Constituição tornará o país ingovernável, ele estava absolutamente correto, né? E é uma Constituição cidadã com muitos direitos e poucos deveres, com muitas benesses, sem dizer de onde vem o dinheiro para financiá-las. Então é isso, Ana. Nós temos que olhar para o futuro e fazer as reformas. Porque desde que eu estou no Congresso, cheguei em 94, Comissão da Reforma Tributária, Comissão da Reforma Política, Comissão da Reforma Reforma tributária, política, previdenciária, toda a legislatura tinha uma comissão da reforma. Era o Mussademes, depois o Sandro Mabel, vários relatores passaram por essas... por essas... E agora pelo o Raul, relator de reforma, né? E nada de aprovar a reforma, né? Então, é uma Constituição ótima, mas que precisa ser reformada para que ela se coadune os direitos com a capacidade do Estado de poder financiá-los. Por falar em reforma... Resumindo, nós estamos no caminho do brejo, né? Por aí. O Zé citou aí a conversa que ele teve com o presidenciável, né, Flávio Rocha, e ontem foi lançado no cafezinho ali do Salão Verde um movimento, né, um manifesto de vários políticos, muitos tucanos, mas também ex-petistas, como Gustavo Buarque, gente do PPS, alguns cientistas políticos, o próprio ex-presidente Fernando Henrique, MDB, né? O próprio ex-presidente Fernando Henrique é um dos principais signatários de governo do qual o senhor foi líder, que defendem um governo democrático e reformador. Mas essa questão sobre reforma de Estado, ninguém quer falar, né? Pelo menos os líderes da pesquisa aí, Bolsonaro, o próprio Alckmin também não vem abordando esse assunto, né? E um possível candidato das esquerdas aí que pode despontar, que é Ciro Gomes, também não vem tratando desse assunto com profundidade, né? Como o senhor acha aí? Ninguém quer falar de realidade, todo mundo quer falar de sonho, é isso? Bom, uma eleição se ganha com propostas que sejam aceitas pelo eleitor. O presidente Temer conseguiu avanços significativos, aprovou reformas que nunca tinham sido aprovadas antes, porque foi 3 vezes presidente da Câmara, conhece profundamente o funcionamento do parlamento e, com a sua habilidade, né, e disposição para o trabalho, recebendo centenas de parlamentares, ele conseguiu convencer o Congresso a fazer esses avanços que foram a reforma trabalhista, o teto, né, a PEC do teto da despesa pública, para obrigar que o crescimento da despesa se contenha dentro da capacidade orçamentária. O que os presidenciáveis precisam, e o que o Brasil precisa, é um presidente com esta habilidade de dialogar com o Congresso e promover as reformas que todos sabem que têm que ser feitas. Eu não temeria, se candidato fosse, fazer a conversa franca com o eleitor, porque ninguém também quer ser mais enganado. Seria uma guerra aberta com o funcionário público? Não, porque o servidor sabe que o Estado não tem mais a capacidade de cumprir com os seus compromissos. A Grécia reduziu o salário dos aposentados, né? Reduziu as aposentadorias. Portugal reduziu as aposentadorias, a Espanha reduziu as aposentadorias, porque o Estado não tinha mais a capacidade de cumprir com aquelas obrigações. O Brasil terá que fazer isso. O Brasil, se não tomar uma medida paliativa efetiva, ou seja, fizer uma reforma que permita manter esses direitos, mas o equilíbrio fiscal a longo prazo, vai ter que fazer isso em um determinado momento, o que não é bom para ninguém. Então, melhor uma concessão branda do que um corte abrupto, que acontecerá quando não houver mais a capacidade do cumprimento. A gente não está falando de nada distante. O Rio de Janeiro parcela salário de funcionário, vários estados não pagam 13º, atrasa o servidor. Então, isso não é uma utopia. Não, está acontecendo e vai acontecer com todo o governo federal se não houver uma medida. Por que acontece antes com os estados? Porque o Estado não pode fazer déficit e a União pode fazer déficit, né? A União pode gastar mais do que arrecadou, o Estado não pode, vai preso o governante que gastar mais do que arrecadou. Lei de responsabilidade fiscal. Então,
Então, estados e municípios têm uma trava e a União não. Por isso é que isso vai rolando, mas é preciso enfrentar. Não há como levar mais as obrigações dos governos estaduais, federais e municipais com a capacidade de arrecadação que existe hoje. Setores da oposição defendem que existe uma caixa preta no orçamento federal, né? O Congresso Nacional teve que enfrentar na semana passada uma decisão de um juiz aqui de Brasília, defendendo que o Senado Federal instalasse uma CPI da dívida pública, ou seja, setores do serviço público acreditam que o governo esconde o dinheiro. Como o senhor vê tendência do setor público ainda vendo essa confusão toda? Não é verdade. A Comissão do Orçamento é uma das mais transparentes do Congresso Nacional. Ela tem 60 membros titulares. Não vejo nenhuma dificuldade de qualquer técnico especialista entender o funcionamento. Há, sim, uma preocupação quanto à dívida pública, mas a dívida pública está aí contratada, consolidada, rolada só, porque não é paga há muito tempo, e consumindo aí cerca de 70% do PIB, né? A Itália deve quase 150% do PIB. Nós estamos em 70%. Quer dizer, o Rio Grande do Sul, há uns 30 anos, é deficitário todo ano. E está lá. Então, é preciso entender esse funcionamento. Não é simples, evidentemente, mas eu não diria que não há transparência. Eu diria que não há a compreensão das pessoas da gravidade da situação financeira que o Estado passa. Eu queria fazer agora aqui, ministro, uma pergunta que veio, inclusive, lá do seu estado, de Ponta Grossa, no Paraná. Sim. Roberjan Rossini. Ele pergunta: boa noite, ministro e senhores do programa. O Brasil tem dezenas de hospitais sem terminar. Por que se começa uma obra e não termina isso? Isso é uma realidade, né? Obrigado, Roberjan. Nós devemos ter aí umas 200 UPAs. Você enfrentou esse problema, né? 99% concluídas. Por que não 100%? Porque quando termina, tem que começar a funcionar em 90 dias. O prefeito não tem capacidade financeira para pagar o custo do funcionamento. Então, ele ganhou a UPA, pegou, construiu e agora não quer usar. Recentemente, o presidente Temer fez um decreto autorizando usar esses prédios para outras finalidades dentro da saúde. Hospitais da mesma forma. Tem inúmeros hospitais. Minas Gerais tem vários hospitais que estão com 80%, 85% prontos, grandes hospitais, 25 mil metros quadrados, e que também não se termina porque não há capacidade de financiar o funcionamento desses hospitais. São muitos no Brasil todo. Por quê? Por falta de planejamento, por falta da regionalização da saúde, que visa que uma região de 1,5 milhão de pessoas tenha todos os credenciamentos necessários para atender e não tenha superposição de alguns serviços e vazio assistencial em outros serviços. É falta de organização mesmo, falta de planejamento, e agora nós estamos olhando para isso no Ministério da Saúde. Abrimos emendas para custeio, que os prefeitos precisam manter o que está aberto e menos investimento, porque não há necessidade de tanta estrutura. O que há necessidade é de que o que está pronto funcione bem e que os nossos servidores da saúde entreguem saúde de qualidade, como muitos fazem, mas, lamentavelmente, como temos a estabilidade do emprego, a isonomia na Constituição, não se pode fazer meritocracia. Nós não podemos pagar melhor aquele servidor que carrega o piano, que é muito bom, porque o outro que não trabalha acaba pedindo o mesmo benefício. São problemas da Constituição brasileira que, em um determinado momento, precisam ser superados. Uma pergunta aqui, ministro, também de uma ouvinte. Vocês estão aí debatendo a política, não estão falando do PT e nem de quem está liderando as pesquisas. Não subestime os eleitores. Ela se refere, evidentemente, do ex-presidente Lula. Situação complicada mesmo, né? O ex-presidente Lula não pode ser candidato. E lidera a pesquisa. E lidera a pesquisa. O ex-presidente Lula, ele traduz a oportunidade. Né? A oportunidade é a coisa mais importante para as pessoas. O poder progredir, o poder se superar, o poder avançar nas suas conquistas pessoais, comprar o carro, comprar a casa própria, a televisão, né? Coisa que no período de governo do presidente Lula, os brasileiros tiveram a oportunidade de progredir e depois não mais. Então, evidentemente que há sim um reconhecimento
de que o seu governo foi um governo que permitiu a oportunidade, né? Depois nós temos que ver a questão da saúde, da segurança, de outros elementos que compõem os anseios de uma população e que se refletem. A segurança se reflete no Bolsonaro, né? Cada um acaba incorporando um determinado desejo do eleitor. Então, claro, essas questões estão presentes e o eleitor vai buscar, na hora de votar, aquele candidato que lhe pareça capaz de entregar, efetivamente, avanços que ele tem o desejo de ter e que, no debate político, escolherá alguém que lhe transmitiu mais confiança, capacidade de entregar esses resultados. Porque todos os candidatos prometerão as mesmas coisas: mais saúde, mais educação, mais infraestrutura, mais oportunidade. Alguns têm credibilidade, o povo vai acreditar, outros não. Pois é, mas ele está na frente e não é candidato. Isso desarruma, né, o processo eleitoral. Olha... Você acha que tira a legitimidade do processo eleitoral? Eu diria que nós tivemos agora uma eleição suplementar em Tocantins, há poucos meses da outra eleição definitiva. A Justiça Eleitoral tem o seu tempo, né? E, às vezes, esse tempo é mais lento do que a sociedade gostaria que fosse. Então, eu entendo assim, o Brasil tem 30 anos de Constituição, uma Constituição madura, uma sociedade ordeira, já trocamos 2 presidentes, já tivemos muitos percalços e tudo foi superado e estamos em estado de direito pleno. Então, me parece que vamos superar também essas questões que estão postas para este processo eleitoral desse momento. Perfeito. Nós vamos agora a um pequeno intervalo. Nós estamos aqui com o deputado Ricardo Barros, uma conversa boa sobre política e sobre gestão. É um debate político realmente muito bom, sobre gestão e sobre a posição do governo e sobre o orçamento, né? Nós vamos agora em pequeno intervalo, 2 minutos e já estaremos de volta.